O futebol brasileiro para, mas o Vasco não. Muito pelo contrário, Ramon Dias e o elenco cruzmaltino seguem a todo vapor se preparando para a partida dessa próxima quarta-feira contra o Fortaleza em São Januário. Um jogo decisivo, um jogo que poderá, além de tirar o Vasco da Gama na zona do rebaixamento, aproximar o Gigante da Colina da zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana. E diante de dúvidas, desfalques, retornos, Ramon Dias busca definir quem serão os 11 iniciais para a partida dessa próxima quarta-feira. E é claro, aqui neste feriado iremos trazer a vocês, neste Acorda Vascão, todas as informações se tratando de Vasco da Gama e Fortaleza, da reapresentação do elenco cruzmaltino que aconteceu nesta última terça-feira, a preparação para essa partida e muitas outras informações. É um Acorda Vascão movimentado, agitado, que é claro, você, torcedor vascaíno, não poderá perder. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados, sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso canal. Além disso também, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito mesmo com a sua ajuda, então não saia daqui sem ajudar o canal do Gigante Vasco. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, Pois é importante trazer as preparações ou a preparação para a partida dessa próxima quarta que estará acontecendo no nosso Caldeirão. Ontem foi a segunda sessão de treinos visando esta partida, como está aparecendo aí na imagem a vocês. O elenco do Vasco da Gama foi novamente até o CT Moacir Barbosa, visando se preparar para esta decisão que estará acontecendo em São Januário. Inclusive também, como está aparecendo aqui ao lado na imagem a vocês, o elenco do Vasco segue a todo vapor se preparando fisicamente, mentalmente e, é claro, com relação ao sistema tático. Quem serão os 11 iniciais de Vasco da Gama e Fortaleza? Para essa partida, a expectativa é que Ramon Dias conte com um pacotão de reforços. Como apareceu aí na imagem a vocês, podemos ver Eric Marcos, que deve estar de volta, já treina junto ao elenco após um período afastado por lesão. Está de volta também ao elenco cruzmaltino o lateral direito Robson, aliás, lateral direito Gabriel Dias e também o zagueiro Robson Bambu. Outro atleta que também aparece aí na imagem é Jair, o volante que infelizmente acabou ficando de fora daquela partida contra o Santos, por um problema, e novamente fica à disposição de Ramon Dias. Então o Ramon deve ganhar muitas peças para esse jogo, e principalmente essas duas, se tratando de um possível substituto para Pumita. O Pumita hoje está à disposição do elenco, havia expectativa, devido à sua convocação, de que ele não treinasse junto ao elenco durante essas 2 próximas semanas, mas horas antes de sua viagem para a seleção do Uruguai, ele acabou sendo cortado da lista, então ele está treinando junto ao elenco. Mas mesmo diante disso, mesmo sendo uma peça que vai treinar com o elenco do Vasco, Ramon Dias fica nítido que não confia no atleta. Não à toa, na última rodada, o Paulo Henrique foi o lateral direito titular. E para esse jogo, a expectativa, inclusive, é que Ramon Dias ganhe 2 peças para essa posição. O lateral direito Gabriel Dias, que já vem fazendo um trabalho de transição junto ao elenco do Vasco da Gama, da sala do departamento médico para o campo, e também o Robson Bambu. A grande expectativa dentre esses 2 nomes é que Robson esteja à disposição de Ramon Dias. Essa é realmente a grande chance de que o zagueiro, que já foi utilizado várias partidas por Ramon na lateral direito, volte a estar à disposição do técnico argentino. Fica a dúvida, de qual seria o melhor nome para a posição da lateral direita do Vasco. Além disso, também há certa dúvida com relação a um zagueiro, Gary Medel, zagueiro da seleção do Chile, que está junto, inclusive, à delegação chilena para esse período de data FIFA. Ele, além de ontem ter postado uma imagem com o emblema do Vasco da Gama, agora dessa vez tatuado na sua pele, Gary Medel também viu a expectativa de acabar retornando um pouco antes. Fica nítido que é um atleta que nesse momento ama muito, o Vasco da Gama, é um atleta que nesse momento se envolveu muito com o Gigante da Colina, é um atleta que em pouco tempo já se identificou com o torcedor cruzmaltino. E o que acontece? Medel, nesse momento,
ele já está de volta, né, o elenco. É importante lembrar que na partida contra o São Paulo, o Medel acabou sendo suspenso contra o Santos, então desfalcou o Vasco, ou seja, a suspensão já foi cumprida, porém ele pode acabar retornando ao elenco para essa partida da próxima quarta contra o Fortaleza. Ele joga na terça-feira anterior à quarta contra a Venezuela, porém mesmo diante disso, o Medel nesta quinta, ou seja, hoje, estará enfrentando a seleção do Peru contra a sua seleção, que é a chilena. Mas o Medel já tem 2 cartões amarelos. Caso leve terceiro, estará desfalcando a sua seleção contra a próxima partida que estará acontecendo na terça-feira que vem contra a equipe da Venezuela. Ou seja, com isso, se o Medel levar o terceiro cartão amarelo, não poderá entrar em campo contra a Venezuela na terça. E aí o que o Vasco fez? O Vasco chegou a um acordo com a Federação Chilena para, caso o Medel receba o cartão amarelo nessa partida de hoje contra a equipe do Peru, o Chile vai liberar o atleta para retornar ao Rio de Janeiro e estar à disposição do técnico Ramon Rodrigues para a partida da quarta-feira contra o Fortaleza. É importante falar, se Medel não levar o cartão amarelo hoje, ele não estará à disposição, pois não dará tempo, não tem tempo hábil para o Medel jogar uma partida na terça contra a Venezuela e já voltar para o Brasil na quarta e entrar em campo. Isso não irá existir. Medel, se atuar na terça-feira contra a Venezuela, não entra em campo com a camisa do Vasco na quarta. Porém, ainda há esse parêntese, né? O Vasco chegou a esse acordo com a Federação Chilena e, caso Medel hoje receba o terceiro cartão amarelo, volta para a cidade carioca. E já que estamos falando sobre seleção, sobre data FIFA, sobre jogador do Vasco nas seleções, principalmente a chilena, já que o nosso capitão Medel está por lá, ontem foi anunciada a convocação de 2 crias das categorias de base do Cruz Maltino, o goleiro Felipe Gabriel e o atacante Ryan. Os 2 foram convocados para a disputa pela seleção brasileira da Copa do Mundo Sub-17 na Indonésia. Então, informação muito legal, os 2 crias representando aí o nosso gigante da colina. Importante falar, os 2 foram campeões com a seleção brasileira do Sul-Americano Sub-17 que aconteceu nestes últimos meses e agora estarão na Indonésia para novamente representar a amarelinha, com caso 2 crias que, é claro, se destacam sempre nas categorias de base, levando também o Vasco da Gama para outras terras. E falando em base, também informação importante que surgiu ontem, a gente tem que sempre trazer informações a vocês, foi sobre o Sub-20. Ontem o atacante Sandro, um jogador do Madureira, ele fechou com o Vasco da Gama. Ele chegou ao Gigante da Colina, ainda não foi um contrato profissional assinado. O Vasco assinou com o Sandro apenas um contrato de formação. Ele que é nascido aí em São Gonçalo, tem 16 anos de idade e se destacou muito com a camisa do Madureira nesta temporada. Ele nasceu no dia 8 de novembro de 2006 e a partir aí do dia 1º de janeiro de 2024 ele já vai ter a cidade do Sub-20. O Vasco aí se resguardando nas categorias de base, pegando as principais promessas do futebol carioca. Alguns meses atrás o Vasco contratou uma grande promessa também do Nova Iguaçu, que chegou até a atuar em algumas partidas, no caso do Sub-20, no profissional, perdão, com a camisa do Nova Iguaçu, e hoje ele está tendo a oportunidade de vestir a camisa da base do Cruz Maltino. Então o Vasco aí utilizando a sua equipe toda para ficar atento aos grandes destaques do campeonato carioca. E olha, Vascão, ainda seguindo falando sobre informação importante, como eu falei, né? É um Acorda Vascão muito movimentado, um Acorda Vascão de fato bastante ditado aqui a vocês. E qual a notícia que eu tenho a trazer aqui agora neste Acorda Vascão, nesta parte do vídeo? Informações sobre o nosso Caldeirão de São Januário. Quarta-feira, o Vasco recebe o Fortaleza dentro do nosso Caldeirão para essa decisão pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, São Januário está parado, entre aspas, para partidas, mas São Januário segue a todo vapor com relação a reformas. Sim, vascaíno, São Januário nesse momento passa por reformas. Por enquanto, ainda reformas pontuais, como por exemplo na área dos camarotes. O Vasco vem reformando toda a sua área de camarote. Durante o período que São Januário esteve interditado, inclusive, o Vasco aproveitou até mesmo para implementar algumas melhorias, como novos banheiros. Então São Januário está a todo vapor com relação a essas reformas. Porém, é importante também falar a vocês, essas obras durarão até fevereiro, mas elas não interromperão o funcionamento do estádio. Muito pelo contrário, São Januário, como a gente trouxe, continuará a todo vapor, mesmo diante dessas melhorias internas. Uma novidade no camarote, a implementação do novo banheiro. Então, muito legal o que está acontecendo no nosso Caldeirão. E ainda tratando de São Januário, uma informação que acaba envolvendo, né, também o nosso Caldeirão, se tratando da partida do próximo dia 5 de novembro. Vasco da Gama e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, inicialmente, a partida estava marcada aqui para o Rio de Janeiro. Porém, como o Maracanã ainda não se sabe se terá a possibilidade de atuar ainda ou não, por todo esse problema envolvendo o consórcio, envolvendo o governo, etc., o Vasco já vem
tentando buscar segundo plano, né? Um plano B de fato. Esse plano B é São Januário. São Januário também é um plano B para o Vasco da Gama, eu não digo que é um plano A, que é importante falar. São Januário hoje está interditado, o Vasco não pode receber clássicos em São Januário, isso é uma ordem da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, BEP, né, que é o Batalhão Especial, de estádios. Então, hoje São Januário está interditado para clássicos, Vasco-Flamengo, Vasco-Fluminense, Vasco-Botafogo, são jogos que não podem ser realizados em São Januário. O Vasco acredita sim que pode acabar contornando essa situação através de alguns diálogos com as autoridades, porém por enquanto é o que está fechado, então o Vasco não pode trabalhar com uma incerteza, assim como é também com o Maracanã. Maracanã hoje é uma incerteza diante de tudo isso que vem acontecendo aqui no governo, né, do estado do Rio de Janeiro. Então com isso o Vasco busca um plano A, ou seja, um plano que é a certeza. Se não rolar no Maracanã e se não rolar em São Januário, o Vasco já tem um local definido para mandar essa partida. E esse local é Cariacica, torcedor vascaíno. Cariacica, no Espírito Santo, é o local que o Vasco da Gama já definiu como a possibilidade de ser realizada essa partida contra a equipe do Botafogo. Todos os detalhes já foram acertados e o Vasco deve acabar levando sim essa partida para Cariacica. Porém é importante, se até o dia 5 de dezembro, ou aliás, dia 5 de novembro, o Vasco conseguir a liberação ou do Maraca ou de São Januário, o Vasco levará a sua partida aqui para o Rio de Janeiro. Caso não, o jogo será em Cariacica. Então, informação importante é para vocês também, se tratando de um momento específico do nosso Cruz Maltino. E olha, vascaíno, para finalizar aqui esse Acorda Vascão, falar sobre o que aconteceu ontem também em São Januário. Ontem o Eduardo Cassiano, da chapa ex-Vasco, protocolou a sua chapa e ele é mais um aí a concorrer ao cargo de presidente do Vasco da Gama. E além dele também o Júlio Brandt, mais um da chapa Sempre Vasco, ou seja, mais um ex da chapa Sempre Vasco. Júlio Brandt ontem com apoio inclusive do Faules Mussa, que foi um dos grandes aí nomes que se envolveram na última eleição presidencial que deu aí a cadeira da presidência a Jorge Salgado. Esteve também em São Januário protocolando o registro de sua chapa Um Só Vasco. Ontem foi o último dia, então já está fechado aí, já temos os 6 presidentes que estarão se candidatando. Pedrinho, Leven, Júlio, Cassiano e mais 2 outros nomes que chegarão aí a esse pleito de presidência do Cruz Maltino. E aí, dentre esses, quem você acha que seria o melhor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Gente, Vascão fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né? No caso desta quinta-feira, feriado. Voltaremos aí durante o dia ainda para trazer mais informações. Contamos sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos no canal, saudações vascaínas.